Olá turma, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas por não estar presente na nossa primeira semana de aula, né? Essa atividade que eu estou participando na Argentina é uma atividade que envolve Brasil, Uruguai e Argentina num terceiro encontro internacional de pedagogia social. A URGS é parceira e esteve, né, na minha pessoa como organizadora desse congresso, então não podia deixar de ir. É uma atividade já planejada há muito tempo, muito antes da gente ter sabido, né, do calendário do ano letivo de 2019. Então, por esse motivo, eu estou ausente essa semana da universidade. Mas não podia deixar de dar as boas-vindas para vocês, de encontrar uma forma, né, usando as tecnologias para a gente se ver, pelo menos vocês me verem, né? Eu vou ver vocês só na semana que vem. Mas eu não podia deixar, não podia perder a oportunidade de usar essa ferramenta para estar comunicando já com vocês algumas coisas gerais sobre a disciplina e deixando alguns encaminhamentos para a semana que vem. Então, gente, a maioria de vocês acho que não me conhece ainda, né? Vocês não tiveram disciplinas a partir de agora, eu vou ter. As turmas serão novas, novíssimas, né? Porque até o semestre passado todos já tinham passado por mim em algum momento, né? E agora não tenho mais disciplinas no primeiro e no segundo semestre, só essa no terceiro e as eletivas que esse semestre não estou oferecendo. Bom, para começo de conversa sobre a nossa disciplina, né, que tem como nome Educação Social, Fundamentos e Práticas, ela chega, né, muito nova no nosso curso e então ainda também está em construção e experimentação. O semestre passado foi o semestre de inauguração, já de lá para cá já fiz alguns ajustes. O que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, sem muitas delongas, né? Porque depois eu quero que vocês olhem comigo o cronograma para que a gente possa aprovar juntos. Então, o que eu vou comentar agora aqui é só uma proposta, como motivo também para estar com vocês hoje, né? Então, como eu mencionei, a ideia é que eu vá comentar agora aqui com vocês o que vai acontecer, que estou prevendo para esse semestre, e na semana que vem a gente faz os ajustes necessários. Então, fundamentos e práticas, né, foi uma opção pensando a necessidade de aprofundamento no curso de pedagogia daquilo que estrutura a educação social no Brasil e no mundo. Né? Nós temos aí num curso de formação de professores a premissa básica de que sabemos o que é escola. Né? Então, o espaço escolar para nós, que já transitamos nele desde a nossa infância, ele é algo conhecido. Os espaços de educação não escolar, especificamente os espaços de educação social, ainda são espaços a serem revelados enquanto uma atividade profissional. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né, algumas experiências que nós identificamos como sendo da área da educação social, mas ainda assim não conhecemos estrutura, funcionamento, né, não conhecemos os motivos reais daquele trabalho. Isso são coisas que nós pretendemos, de certa forma, estudar. Fundamentos e práticas me leva muito por um aspecto muito teórico, né? Fundamentos da educação social. Mas eu tentei, na elaboração desse programa, tentar trazer coisas que não fossem apenas leitura e interpretação de textos, né? Então a gente vai ter aí pelo menos uma saída de campo, eu espero concretizar isso, e algumas atividades que vai permitir que vocês possam, né, estar também em espaços de educação não escolar e aproveitando inclusive a observação, não a mini prática, mas o período de observação que vocês farão na EJA, como também estimulador às reflexões que a gente vem fazendo. Então, na disciplina, né? Ou melhor, que a gente vai iniciar na disciplina. Então, eu tentei fugir um pouco dessa lógica de mais maçante, né? De ser uma disciplina completamente teórica. Bueno, num primeiro momento, né? A gente precisa conhecer o que é essa educação social. E aí muitos de vocês devem estar pensando assim, por que educação social? Né?
se toda educação é social. Ok, eu também concordo que toda educação é social. Não há argumento que mude isso, né? Que altere essa afirmativa. Mas eu tenho, ao lado dessa afirmativa, construído uma outra afirmativa que diz o seguinte, que nem toda educação se ocupa do social. Então, olhar para esse aspecto do social, né, na configuração que nós temos hoje no país, um país fundado na desigualdade social, um país de dimensão continental, onde a gente tem muitos Brasis dentro de um país só, né, Brasis dentro de um Brasil, nos provoca a olhar para a educação com um aspecto muito particularizado que chama a atenção a educação social. Né? Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque vocês terão uma tarefa, né, de casa aí para a semana que vem, que é escrever em algumas linhas o que é educação, o que vocês entendem, o que é educação social para vocês. Então essa é a tarefa, já vou adiantando um pouco a conversa, né? Essa é a tarefa que vai estar no Moodle, um fórum onde vocês vão escrever o que é educação social para vocês. Não sei ainda se é um fórum, tá? O Moodle tá fora do ar ainda, não tô me achando nas coisas ali, não me aparece a disciplina ainda para mim. Enfim, talvez não seja um fórum, seja outra modalidade, mas a partir dessa provocação, o que é educação social para você, ou o que você compreende por educação social, certo? Então, nós vamos estudar no semestre, tá? A educação social e o social da educação, primeiros ensaios com um texto muito gostoso do Miguel Arroyo. A gente vai trabalhar bases conceituais da pedagogia social / educação social. Vocês vão entender por que em alguns momentos eu uso só educação social, em outros momentos eu uso pedagogia social / educação social. Mas essa é um tema do nosso estudo. A história da pedagogia social, né, os fundamentos da pedagogia social. A gente vai olhar para a educação social na Europa, para a educação social na América Latina e para a educação social no Brasil, tá? Então esses são os temas básicos do nosso estudo nesse semestre. Além disso, né, vocês vão estar, entre esses temas, a gente vai estar nesse movimento de fazer uma saída coletiva a campo, uma provocação para que vocês saiam, né, se insiram em campo por iniciativa própria, com uma orientação que eu vou encaminhar durante o semestre, mas, né, a semana de observação na EJA, na qual eu vou aproveitar para incidir algumas questões que dizem respeito ao que nós estamos discutindo, o que nós vamos estar discutindo em aula, e que remetem a pensar essa relação, então, entre o escolar e o não escolar. Ok? E como é que a gente percebe a educação social também no espaço escolar? Porque a educação social também precisa ser vista, prevista e analisada no contexto escolar, né? E então essas três provocações de inserção fora da universidade, né, estão dentro do eixo educação social, seus contextos e sujeitos. E aí a gente termina, isso estou falando muito brevemente, não vou comentar textos nem formatos ainda, né, de análise desses textos. Mas isso culmina depois com uma finalização, com uma aula síntese, onde eu vou tentar apresentar para vocês retomar toda a discussão para que a gente possa entender, né, as conexões necessárias para a gente sair dessa disciplina olhando para ela e dizendo assim, bom, então agora eu entendo a educação social dessa forma, inclusive fazendo um comparativo com a escrita de vocês nesse início de semestre, tá bem? A avaliação vai se dar pelo caderno que nós vamos produzir em aula, então se vocês conversaram com os colegas do semestre anterior, vocês já sabem que a avaliação se dá em torno de um caderno, né, que nós vamos produzir o próprio caderno, costurar ele, decorar, enfim, ele vai ser o nosso material de registro dos estudos, das discussões, reflexões e sínteses que nós vamos fazer ao longo do semestre. Vocês farão 2 entregas desse caderno, que vai estar, na semana que vem eu vou apresentar datas para vocês, né? Apenas 2 entregas. E na primeira entrega vocês
eu leio, aprecio e devolvo com questões. Na segunda entrega, eu quero segundo momento, né, de discussão, de estudo da aula, com as respostas às perguntas que eu fiz. E eu chamo esse trabalho de cartografias da educação social. Não é? Quem conhece cartografia, né, vai dizer que não dá para fazer cartografia num caderno. Bom, é uma forma mais adaptada de cartografias que eu fiz. Então, de maneira bem breve, só para a gente ter aqui um momento para a gente se ver, né, falar, ou melhor, vocês me escutarem, né, porque a gente não está conversando, eu apresentei para vocês o nosso cronograma. As aulas, então, vão acontecer, né, para a turma A nas quintas-feiras das 7h30 às 10 e para a turma B nas quartas-feiras das 7h30 às 10, certo? Esse encontro de hoje eu estou considerando ele como uma atividade EAD, temos esse vídeo, temos a tarefa, não vou dar nenhum texto para vocês lerem para a semana que vem, certo? Porque eu não quero que vocês poluam aí as reflexões de vocês sobre o que vocês pensam que pode ser educação social, certo? A escrita é uma escrita bem livre, de um parágrafo apenas, sobre o que vocês sabem, o que vocês entendem, o que vocês acham que é educação social, ok? Mais alguma questão? Acho que era isso, meus amores. Eu estou muito feliz que o semestre começou, né? Estou muito contente em poder encontrar vocês e conhecê-los, né? Alguns até já conheço, já sei quem são, mas a maioria não. Então, eu desejo um ótimo semestre para todos nós, que a gente possa compartilhar de bons momentos. Um grande abraço e até semana que vem.